Esta reflexión pretende verificar la situación y la importancia de la enseñanza de obras literárias no Brasil, em Brasília, do Distrito Federal, durante a pandemia de Covid-19. As reflexões advêm de um projeto que eu organizo acá, cujo nome é Ensino de Literatura Brasileira em Escolas Públicas do Distrito Federal, que é uma duplicação da câmera aí. Dangley, se pode falar um pouco mais alto? Sim. Esta reflexão, ela pensa ensino de literatura em língua portuguesa no Brasil, em Brasília, em escolas da rede de ensinança básica do Brasil, 2 escolas, uma delas, escola classe Zilda Arnes, a outra, escola classe CF8. Esta é a nomenclatura que se dá para as escolas aqui no Brasil, em Brasília especificamente. E nós, vou falar em português, pausadamente, entendo que dá para ouvir, né, e discutir. Nós investigamos, né, durante o período pandêmico, dentro de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a situação, né, do ensino à distância, pensando a literatura brasileira e os percursos, né, de acesso dos estudantes da educação básica à leitura literária nesse período. É preciso dizer que esta pesquisa está associada a um projeto de formação de formadores, jovens professores, que são oriundos da educação superior, são alunos de licenciatura em letras aqui na Universidade de Brasília, onde eu trabalho, e pensa a forma, né, como os educadores na educação básica lidaram com o acesso a obras literárias durante o período pandêmico. Nós partimos de duas perguntas principais. A primeira delas, quais foram os mecanismos utilizados pelos professores da educação básica nas escolas investigadas para apresentar textos literários para seus alunos e de que forma esses alunos interagiram com os textos. Nós pensamos em 2 momentos de investigação. O primeiro deles partiu de questionários que foram aplicados, né, aos alunos da educação básica e aos professores da educação básica, fazendo perguntas do tipo: quais são os mecanismos que vocês utilizaram para ensinar literatura neste período pandêmico, e perguntando aos alunos como eles fizeram para ter acesso aos textos literários durante o percurso e o decurso da pandemia de Covid-19. Ao final da discussão, nós percebemos, né, que o distanciamento físico da escola gerou muitos problemas em termos de interação dos jovens leitores com os textos e, ao mesmo tempo, criou, né, problemas, né, na interação entre a obra que estava sendo trabalhada e os processos de ensino e aprendizagem que estavam sendo projetados para aquele percurso didático. Isso nos levou, né, a propor algumas possibilidades de trabalho para os professores da educação básica. Nós fizemos isso durante o ano de 2019, final de 2019, início de 2020, portanto,
num dos períodos mais difíceis, né, da pandemia de Covid-19, também de forma remota, e, ao final, tivemos resultados que possibilitaram uma maior interação desses alunos da educação básica com os textos que estavam sendo apresentados. A nossa reflexão final em relação ao processo de interação cultural indica que há um prejuízo, né, no contato desses alunos, que são de regiões mais periféricas da cidade de Brasília, Distrito Federal, com os textos, a falta, né, de diálogo dentro da própria sala de aula, em ambientes físicos, gerou problemas de interação. Muitos dos alunos, por serem de regiões periféricas do Distrito Federal, não tinham acesso à internet e tampouco a equipamentos como notebooks ou tablets ou mesmo aparelhos de celular. A maioria que interagia a partir do aparelho de celular, então, os mobílios, né? Mas, ao mesmo tempo, as ações de integração que foram propostas possibilitaram uma melhora desse processo. Essas melhoras foram bastante insignificantes em termos de relação com o ensino-aprendizagem, o que indica que o ensino de língua portuguesa para alunos da educação básica do 6º ano no Brasil até o ensino médio, nas redes públicas das duas escolas que foram investigadas, indicou um prejuízo em termos de aprendizagem e um déficit de aprendizagem na medida em que esses alunos ficaram quase 2 anos sem frequentar regularmente as escolas, e as ações, né, que foram propostas minimizaram um pouco essa defasagem, mas em muito, o período pandêmico gerou problemas em termos de interação com os conteúdos que foram apresentados, principalmente quando se pensa nos conteúdos ligados ao ensino de literatura em língua portuguesa. Então, não só a literatura brasileira, mas a literatura produzida em língua portuguesa, o que compreende os países falantes de português lusófono, da comunidade lusófona. Enfim, como forma de síntese, né, dessa reflexão, nós entendemos, né, que o período pandêmico ele gerou uma defasagem de aprendizagem e a falta, né, de interação dos alunos propiciou um processo, né, de diluição dos conteúdos que haviam sido planejados para serem trabalhados durante o período pandêmico, que, por um lado, indica o valor, né, das interações presenciais dentro das escolas investigadas nessa pesquisa. Como forma de contribuição, né, nós fizemos um projeto paralelo para tentar criar mecanismos de acesso para os alunos, distribuímos alguns aparelhos, entre eles notebooks e tablets, mas mesmo assim a reflexão final é de que há problemas em termos de diálogo, né, com os alunos no processo de interação com o texto durante o período pandêmico, que deve ser agora objeto de grande reflexão da comunidade docente, tanto das escolas quanto do projeto que nós estamos trabalhando, para criar mecanismos que minimizem, né, essa defasagem durante o período pandêmico. É isso, né? Agradeço a oportunidade de apresentar a pesquisa para vocês. Posteriormente, essa apresentação, né, que aqui é bastante sucinta em função do tempo, né, será objeto de um texto mais detalhado, no qual nós iremos apresentar os resultados e os próprios caminhos, né, que a pesquisa tomou durante esse percurso da sua construção. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição para diálogos futuros. Obrigado.